Eu acho curioso como que Entre Mulheres parece um filme de época, mas na verdade ele se passa em 2010, também conhecido como Outro Dia. A maneira como os personagens se vestem, toda a abordagem visual conferida pela diretora Sarah Polley e todo o contexto de opressão e impotência ao qual aquelas personagens são submetidas soam como uma representação de algo que ocorreu num passado antigo, mas não ocorreu. Ocorreu, como eu falei, outro dia. E é esse contraponto entre o que parece antepassado e o fato de que ele está situado no mundo moderno que estabelece o quão revoltante é a situação retratada pelo filme e, por consequência, o quão absurdo é o fato de a nossa sociedade, agora já na terceira década do século XXI, ainda insistir em preservar traços e mentalidades e posturas da Idade Média. Em outras palavras, é uma abordagem que dói por nos lembrar de como que a gente ainda tá bem mais atrasado do que a gente gostaria. Entre Mulheres concorre ao Oscar nas categorias de melhor filme e roteiro adaptado e é baseado num romance de 2018 escrito pela Miriam Towles, que por sua vez era inspirado na história real de um grupo de mulheres religiosas que moravam numa colônia menonita no interior da Bolívia em 2010. Pois um dia, essas mulheres acordaram pela manhã e uma parte dessas mulheres se viu grávida, descobrindo mais tarde que os homens daquela colônia estavam injetando tranquilizante de vaca enquanto elas dormiam para mantê-las inconscientes enquanto eles as estupravam. Assim, todo o grupo de personagens, nas suas mais variadas faixas etárias, das crianças às idosas, se reúne no andar de cima de um celeiro a fim de discutir quais serão as providências que elas vão tomar. Se elas vão ficar naquela colônia ou se elas vão se mudar para um lugar mais seguro. De um modo geral, eu acho que Entre Mulheres nem sempre funciona muito bem enquanto obra cinematográfica, na maneira com que a Sarah Polley maneja os recursos de linguagem cinematográfica que ela tem à disposição. Nessa transição de livro para filme, há uma série de decisões narrativas e estilísticas tomadas pela diretora que me soam mais condizentes com uma narrativa literária, falhando em encontrar formas eficientes de contar aquela mesma história de modo cinematograficamente interessante. E desde o início da projeção, me incomodou um pouco a dependência excessiva que o filme tem da narração em off. Que não é um recurso que eu rejeito a priori, mas que é um recurso que nesse filme aqui é usado de uma maneira meio preguiçosa, carente de imaginação, para expor pro espectador de forma barata e fácil aquilo que a cineasta não tá conseguindo ilustrar em imagem. Ao passo que a trilha sonora da Hildur Guðnadóttir, que venceu o Oscar há pouco tempo pela trilha sonora do Coringa, também é outro elemento que às vezes incomoda um pouquinho por mastigar demais e de forma meio óbvia as sensações e informações pro público. Em compensação, a Sarah Polley faz um excelente trabalho ao estabelecer a ameaça dos homens da trama não através de atos explícitos, mas sim de relatos. Ela entende que muitas vezes, pra gente entender a dimensão de uma tragédia, não é preciso explorar essa tragédia de forma sensacionalista. Muitas vezes o impacto que aquela tragédia provocou nas pessoas que vão ter que carregá-la pro resto das suas vidas já é o suficiente pra gente absorver o peso daquela tragédia. E é isso que ela faz aqui no Entre Mulheres, colocando o espectador pra ver e conhecer a fundo e ficar do lado não dos homens, dos monstros, mas sim das mulheres, das vítimas. E a força dos relatos e dos questionamentos delas sobre a realidade feminina, aliás, impede que o filme se torne monótono, mesmo ele sendo tão carregado de verborragia, ao passo que a fotografia do Luc Montpellier é também meio óbvia, mas, por que não, eficaz ao mergulhar o filme numa paleta super cinzenta e retratar o sufoco daquele universo sem vida que as personagens habitam. Personagens essas que, por sinal, são o ponto alto do filme e fazem o filme valer a pena mesmo. E por mais que você possa vir a ter ressalvas com o filme de um modo geral, eu acho muito difícil que alguém possa não simpatizar com aquelas moças, até as mais distintas e com ideias mais dissonantes. Desde a protagonista, vivida pela Rooney Mara, que talvez seja a personagem que mais sofre violências e ainda assim mantém uma postura relativamente calma e pragmática, até a Jessie Buckley, que é a personagem que mais mantém uma postura combativa, incisiva, mas que acaba sofrendo ainda mais por ousar fazer isso. Passando ainda pela Claire Foy e, claro, pela Frances McDormand, que é sempre uma presença interessante de se ver e que aqui dá vida à mais experiente daquelas mulheres. Agora, o personagem do Ben Whishaw, a princípio, ele me pareceu meio enfiado à força só pra poder ter uma âncora pra audiência masculina, mas aos poucos, ele foi me conquistando por desempenhar um papel bacana de mostrar como que aquelas mulheres reagem e vão reagir pro resto da vida com indivíduos pertencentes ao mesmo gênero que as oprimiu tanto. Então, no fim das contas, Entre Mulheres funciona bastante dentro dessas discussões que o filme propõe. Gosto do filme, não acho que seja um grande filme, mas é um bom filme com boas atuações, com personagens interessantes e que usa bem essas personagens para compor um quadro amplo sobre a realidade daquelas mulheres e de tantas outras fora da tela. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Entre Mulheres, diz aqui nos comentários
comentários. Curte o vídeo se você gostou, por favor, isso é muito importante, deixar o like aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo. E é isso, um grande abraço e até a próxima.